Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim! Nessa aula de hoje, mais uma aula do 8º ano, nós vamos falar um pouquinho sobre área de polígonos, tá certo? O assunto onde fala sobre medidas de área é o assunto do capítulo 11. Então chega de conversa e vamos lá para mais uma aula. Para quem está me acompanhando, deixa eu anotar aqui, lá na página 287. Esse é o capítulo 11. Beleza? Vou relembrar com vocês e vou deixar registrado aqui o que a gente resolveu e que a gente colocou na nossa última aula, que são as medidas das áreas de algumas figuras planas, de alguns polígonos, né? Então vamos lá. Deixa eu anotar aqui bonitinho. Área de figuras. E aí vamos para a primeira. Vou tentar fazer aqui de forma organizada para ficar bem bonitinho. Quadrado. Quadrado. Logo depois vou para o retângulo. E aí, a gente vai continuando de acordo com o nosso livro. Então, galera, um quadrado, 4 lados iguais. A fórmula da área de um quadrado é lado ao quadrado. Me perdoe se o meu quadrado não sair um quadrado. Mas vamos supor que aqui eu tenha L ou A, tanto faz, e A. E aí a fórmula da área do quadrado vai ser A ao quadrado, né? Se aqui fosse L, seria L ao quadrado e assim sucessivamente. E aí, passando para o segundo, área do retângulo. Retângulo tem dois pares de lados iguais. Até aqui tranquilo, acho que não tem nenhuma novidade. A área do retângulo, vou considerar aqui como base e aqui como altura. E aí a área vai ser base vezes altura. Beleza? Sem nenhum problema. A área do retângulo. Continuando aqui, de acordo com o nosso livro, próxima área, paralelogramo. O paralelogramo, ele a fórmula é idêntica à fórmula do retângulo, né? Até porque a gente viu que o que falta em um pedaço compensa no outro pedaço. Tenho aqui então paralelogramo. Ó, se eu traçar uma altura aqui, ó, uma reta perpendicular, o que está sobrando aqui, o excesso aqui, ó, é exatamente o que está faltando aqui, né? E aí, tirando daqui e colocando aqui, eu vou ter um retângulo, e o retângulo a gente já sabe que é base vezes altura. Então, a área do paralelogramo também vai ser base vezes altura, beleza? Aqui seria a base. E aqui seria a altura. Beleza? Essa é a área do paralelogramo. Continuando, área de triângulo. A área do triângulo, vou fazer ela aqui, e aí vocês vão conseguir perceber
perfeitamente a área do triângulo e o porquê da fórmula, né? Da área do triângulo. Vamos lá. Qualquer triângulo que você fizer, completando esse triângulo, imagine que eu tenha esse mesmo triângulo colocado ele para cima. E aí, colocando ele para cima, ele vai ficar assim, ó. Essa figura aqui, ó, tá parecendo um paralelogramo, né? Em outras, dependendo do triângulo, vai parecer com um quadrado, vai parecer com um retângulo, mas, resumidamente, a área dessa figura aqui é dada por base vezes altura, correto? Base vezes altura. Eu tenho a base e aqui é como se eu tivesse uma altura. Só que aí reparem, essa figura aqui, ó, o que eu coloquei de lápis não pertence à figura, mas eu levei em consideração para chegar até essa fórmula aqui, né? Então, por isso que para calcular somente essa área aqui, eu vou dividir ela por 2. E por isso que o triângulo ele é dividido por 2. Ó, imagine o seguinte. Imagine um quadrado. Ou imagine um retângulo, melhor, né? B e H. Para calcular a área disso daqui, é base vezes altura. A gente acabou de ver ali em cima. Agora imagine se eu traçar uma diagonal aqui, ó. Que figura que vai formar só dessa parte de baixo aqui, ó? Vai formar um triângulo. Então, da fórmula B vezes H, eu tenho que dividir por 2. Beleza? Então, essa é a fórmula do triângulo. Esses desenhos que eu estou fazendo, desenhos adicionais, é só para a gente compreender as fórmulas, tá? Na verdade, a fórmula da área, do retângulo, paralelogramo, do triângulo, sempre vão ser essas aqui. No caso, o desenho que eu estou fazendo é só para a gente compreender melhor. E aí, né, é até interessante porque eu não falei, eu tenho outra possibilidade também de encontrar a área do triângulo tendo somente o valor dos lados, tá? Então, é uma outra situação, não aparece com tanta frequência, mas é importante falar com vocês, né? E aí, vou colocar aqui um exemplo, uma outra situação também que pode aparecer, e aí eu tenho que encontrar a área desse triângulo, tá? Ó, vou seguir de acordo com o que está aqui no nosso livro. Vamos supor que eu tenha um triângulo com 13 centímetros, 12 centímetros e 5 centímetros. Então, nesse triângulo, nessa figura, foi informado para mim todos os lados. Eu não encontrei o valor de área, né? Então, para resolver essa atividade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encontrar o S, e aí esse S eu vou utilizar na fórmula da área, tá? E a fórmula da área, calculando dessa maneira, ela tem essa fórmula aqui, ó. Área igual a raiz quadrada é grande. S, que a gente vai encontrar, vezes S menos A. O A seria um lado, vezes S menos B, seria o outro lado, vezes S menos C, que seria o outro lado, certo? E o S nós vamos encontrar fazendo o somatório de todos os lados. No caso aqui vai ser 5 mais 12 mais 13 sobre 2.
E esse S, esse somatório, ele vai dar exatamente 15. Já de forma direta, tá? E aí, tendo esse 15, agora eu substituo de acordo com cada ladinho. Então, para resolver essa questão aqui, ó, vou fazer aqui embaixo que aqui eu tenho mais espaço. A vai ser a raiz de 15 vezes 15 menos 13 vezes 15 menos 12 vezes 15 menos 5. Certo? Posso também fazer utilizando essa fórmula. Logo, a área da nossa figura vai ser raiz de 900, que dá 30. Beleza? 30 centímetros quadrados. Posso também utilizar essa fórmula. Tá? Essa é a fórmula de Herón. Vou confessar a vocês que essa fórmula ela não é tão utilizada, mas a gente pode utilizar ela também quando a gente tiver só os valores do segmento, né? No caso, o valor do lado. Deixa eu botar aqui, ó. Fórmula de Herón. Continuando, vamos lá para a quinta. Deixa eu botar aqui, ó. Área do trapézio. Beleza? No trapézio eu tenho a base menor e eu tenho aqui também a base maior. A fórmula do trapézio, ela é bem parecida com a fórmula do triângulo, né? Eu tenho que dividir ela por 2. E aí já vou falar para vocês, ó. Aqui eu tenho Bzão, que seria a base maior. Aqui eu tenho Bzinho, que seria a base menor. E aqui eu tenho a altura, o H. Certo? Agora, imagine esse mesmo trapézio, o mesmo trapézio, para o lado ao contrário. E aí o mesmo trapézio, para o lado ao contrário, essa daqui seria a base maior e essa daqui seria a base menor, né? Bzão e Bzinho. E aí reparem, formou o paralelogramo. Só que aí, ó, para a área dessa figura aqui, ó, levando em consideração esse paralelogramo, a área vai ser Bzão mais Bzinho, ó, um pedaço inteiro, vezes a altura, seria a mesma coisa que base vezes altura. Só que aí a minha figura não é esse trapézio aqui inteiro. A minha figura é a metade. Então, por isso que na fórmula do trapézio eu divido ela por 2. Tá certo? Então, essa é a fórmula do trapézio. Novamente, gente, essa figura que eu estou fazendo aqui de lápis é só para você compreender de onde saiu a fórmula, tá? E aí, para ficar bonitinho, deixa eu sublinhar essa daqui também. Dando continuidade, sexta fórmula é a fórmula do losango. Fórmula do losango.
Meu losango não saiu perfeito, mas dá para entender que é um losango. Nesse losango aqui, galera, nesse projeto de losango, eu tenho a diagonal maior, que eu vou chamar de Dzão, e tenho também a diagonal menor, que eu vou chamar de Dzinho. E aí, para chegar até a fórmula da área do losango, eu vou fazer o seguinte: eu vou completar essa minha figura de forma que vire um quadrado, um retângulo, depende aí do seu losango. E aí vamos lá, ó. Levando em consideração essa figura que eu acabei de desenhar aqui com lápis, a base seria o Dzão e a altura seria o Dzinho, diagonal maior e diagonal menor. E aí nós vamos calcular a área dessa figura aqui inteira. E a área dela inteira vai ser D vezes Dzinho. Só que aí eu não estou calculando aqui a área da figura inteira, eu só quero esse pedaço de dentro. E esse pedaço de dentro, se vocês repararem, é a metade da figura inteira. Ó, a parte de fora, 1, 2, 3, 4. A parte de dentro, 1, 2, 3, 4. Então é metade. Então, como é a metade, por isso que eu vou ter que dividir por 12. Beleza? Essa é a fórmula do losango. D maior, diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido por 12. E aí, para a gente fechar, vamos para a sétima área, que é a área do círculo. Deixa eu fazer aqui o desenho de um círculo. Desse círculo eu tenho o raio. E aí o que acontece? Para que eu possa chegar na fórmula da área do círculo, eu vou imaginar o seguinte: eu vou imaginar essa figura aberta. Essa figura aberta, ela ficaria mais ou menos assim, ó. Um pedaço completa e compensa o outro pedaço, para que eu consiga colocar ela de forma reta, né? Sem ser curva. E aí essa parte daqui, ó, essa parte daqui seria o contorno da minha circunferência, só que não seria o contorno inteiro. Por quê? Porque eu tenho, é como se eu pegasse a metade dela daqui, ó, dessa da minha circunferência, colocasse embaixo e a parte de cima completasse. Então esse pedaço aqui, ó, ele vai ser 2πr sobre 2, certo? Que é a metade. Esse valor aqui vai continuar sendo o raio, né? É como se eu pegasse essa minha figura aqui, ó, e cortasse ela todinha em pedacinhos, ó. Cortasse ela todinha assim, para que eu pudesse colocar essa figura plana, igual a gente fez aqui, reta, sem ser curva. E aí essa metade é essa parte de baixo, a outra metade é a parte de cima. Essa daqui que eu marquei é como se fosse esse pedacinho daqui, ó. Só esse daqui. E a outra parte seria a parte de cima. Por isso que aqui eu tive que dividir
o 2πr por 2, porque é só a metade, né? E aí, resolvendo isso daqui, a área vai ficar base, no caso 2πr sobre 2, vezes a altura, que é r. Esse 2 cancela com esse 2, multiplicando isso com isso, a área vai ser πr ao quadrado. Essa é a área do círculo. Beleza? E assim a gente fecha toda a parte de área do capítulo 11. Tá certo? Na próxima aula a gente começa a resolver algumas atividades referentes a essa parte de área de figuras. Então, ó, área do quadrado, retângulo, paralelogramo, triângulo, trapézio, losango e círculo, tá? E assim a gente encerra mais uma aula. Beleza, galera? Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.